sejam muito bem-vindos ao Clipping Eletrônico, que hoje vai falar sobre uma profissional que faz parte do dia a dia de muitas famílias, a empregada doméstica. Com o aquecimento da economia, muitas estão mudando de profissão. E quem não mudou está aí super disputada. Por isso, pode escolher as melhores oportunidades, os melhores salários. E muitas famílias tiveram que abrir mão dessa profissional e dividir as tarefas dentro de casa. Para discutir este assunto, recebemos aqui a advogada Margarete Carbinato, presidente do Sindicato dos Empregadores Domésticos do Estado de São Paulo. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Nós aqui agradecemos desde já a sua participação. E também dela, que é mestre em economia, especialista em mercado de trabalho e assessora da direção técnica da direção do DIEESE, Patrícia Costa. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, obrigada também. Em nome do DIEESE, agradeço o convite. E aí já começamos com a pergunta que não quer calar. Realmente está sumindo o mercado das empregadas domésticas? Segundo o DIEESE. O que a gente vem observando pelos números da pesquisa de emprego e desemprego realizada em 7 regiões metropolitanas do Brasil, a gente observa que de 2000 até 2010 o número de trabalhadoras domésticas diminuiu. E quando você olha por faixa etária, principalmente as mais jovens já não estão mais no emprego doméstico, estão buscando novas profissões. E sobre a visão aí do Sindicato dos Empregadores? O Sindicato dos Empregadores é o seguinte, o nosso é o contato direto com o empregado, né? Do nosso dia a dia. Nós não fazemos pesquisa, nós vemos o resultado ali. O empregador doméstico contratando o empregado e o empregado se demitindo. Com relação a isso, eu acredito, eu acho o seguinte, como a nossa amiga do DIEESE nos disse, que eles estão fazendo uma pesquisa, eu também fiz uma pesquisa a nível de Nordeste. O que acontece lá no Nordeste, por exemplo? Com esse negócio do governo ficar querendo dar bolsa disso, bolsa daquilo, alimentação, vale refeição, vale não sei, tantos vales, o que está ocorrendo é o seguinte, essas pessoas não podem estar empregadas, não podem estar registradas para que possam continuar recebendo benefício. Então, esses benefícios também estão gerando esse tipo de realidade. Mas estariam esses benefícios gerando a possibilidade dessas pessoas ingressarem no mercado, outro que não de empregado doméstico? Não, o que a gente vem observando no Brasil é o crescimento da escolaridade. Principalmente as mulheres vêm aumentando a sua escolaridade no mercado de trabalho. A grande parte da população que hoje trabalha tem até o ensino médio completo. Então, muitas mulheres, principalmente as mais jovens, começaram a estudar, ingressam no mercado de trabalho com uma escolaridade maior, e o país, do momento de grande crescimento econômico, ou seja, gerando emprego, a gente vem vivendo desde 2004 um crescimento econômico onde você abre novas vagas no comércio e em setores do serviço, e com isso algumas dessas profissionais que antes estavam ocupadas no emprego doméstico, ou mulheres que iniciariam sua carreira, sua atividade profissional no emprego doméstico, migram então para outros setores. Agora é importante perceber também que o emprego doméstico no Brasil ele tem algumas características, né? Quais? Ele é um trabalho onde as jornadas são muito extensas, você não tem como controlar, fiscalizar essas jornadas por ele ser realizado dentro do domicílio, então as jornadas são muito extensas, uma parcela expressiva das trabalhadoras não tem carteira de trabalho assinada. Então dá licença um pouquinho, eu vou interromper, porque isso daí também não é uma realidade, porque é muito fácil você falar a nível de bastidores, né? A nível de realidade, a realidade tem que ser dita. O empregador doméstico, ele não tem como controlar a jornada de trabalho do seu empregado. O que é a jornada de trabalho? A jornada de trabalho é o efetivo exercício da função num determinado número de tempo. As empresas, de modo geral, elas contratam outros elementos, outros empregados, para fiscalizar a efetiva jornada de trabalho dos demais empregados. Um limite de 44 horas de jornada de trabalho no Brasil. Eu acho muito bonito a pessoa falar a nível de bastidores, a nível de papel. Agora, a nível de realidade é outro. O empregador doméstico, quando a patroa é obrigada a sair, né, para trabalhar fora, para poder pagar o salário do empregado, para pagar a alimentação do empregado,
Então, o que acontece? Não tem ninguém que controle o efetivo desempenho da função naquele determinado número de tempo. Ninguém pode falar que a empregada não estava, por exemplo, foi à padaria tomar um lanche, sentou para assistir a novelinha da tarde. Então, não tem como controlar a jornada de trabalho. Então, eu acho um absurdo esse negócio de falar jornada de trabalho para empregado doméstico. Quando eu fundei o Sindicato dos Empregadores Domésticos, que não fundei agora, eu fundei em 89, então são quase 23 anos de vida sindical, vivenciando esse problema de patrão e empregado doméstico. Então não é um estudozinho de alguns meses, de 2, 10 anos, não, são 23 anos falando a mesma coisa e analisando as coisas. Então o que acontece? Quando eu fundei o sindicato em 1989, era ministra do Trabalho a doutora Werneck. E a Werneck me chamou em Brasília e perguntou para mim: Margarete, me fala uma coisa, por que você é contra a jornada de trabalho para empregado doméstico? Eu falei, porque, uma simples resposta, por eu ser mulher. Ela falou, como? Você não entendi. Eu falei, é lógico, Werneck. Você sabe muito bem, como eu sei, que se nós quisermos segurar a arrumação do café da cozinha até depois da novela das 8, você consegue. Então, não tem, o trabalho doméstico é um trabalho peculiar. Ele não é um trabalho... Agora eu vou te interromper, porque você me interrompeu, eu gostaria de terminar meu raciocínio, deixa eu falar de que elas coisa. se diferenciam, é um trabalho que se diferencia, mas no entanto são mulheres, então ele tem essa característica de menores rendimentos, ele tem uma característica de altas jornadas, e mesmo quando o trabalho é feito por uma diarista, a intensidade, o ritmo de trabalho é muito maior. Eu te pergunto, o que é rendimento para você? É salário. Salário e qual é o salário que você fala que é menor? Se você compara com a média dos a média, não, escuta, o trabalho deixa eu te falar uma coisa para você. É o que ganha eu vou falar uma coisa para você em letra de forma. Só te falar. Porque você me cortou. Rapidinho, ela está falando a nível de salário. Eu só quero dizer o seguinte, existe, por exemplo, nós temos aí os funcionários públicos estaduais, que eu não sei se vocês sabem, que o governo do estado de São Paulo, por exemplo, ele coloca em várias categorias um piso da categoria, salário base, até inferior ao salário mínimo. Então, hoje em dia, nós temos grandes médicos trabalhando com salário muito inferior ao empregado doméstico, porque no sindicato já foi empregado doméstico recebendo R$2.000, Mas existe um piso para a categoria? O piso é o salário mínimo. O salário mínimo é uma referência de salário para todos os trabalhadores no país, inclusive para o trabalho doméstico. Mas não necessariamente se recebe o salário mínimo. Como ele é uma referência, o que vem acontecendo é que, como o salário mínimo aumenta, tende a aumentar o salário dessas mulheres, mas mesmo assim ele é muito inferior à média de todos os setores de atividade quando você observa. Então, como eu estava dizendo, é um trabalho que se diferencia pela baixa formalização, pelas altas jornadas e pela intensidade do ritmo da jornada, e é um trabalho que tem essa ideia de que ele é um trabalho muito precário. Então, a partir do momento que se abrem novas oportunidades, essas mulheres tendem a migrar muitas vezes para o setor de serviços, realizando serviços de limpeza gerais em escritórios, aonde elas conseguem registro, aonde elas conseguem uma jornada delimitada, porque todo trabalhador tem direito a uma jornada delimitada. No Brasil existe uma regra de jornada, nós no país temos 44 horas semanais, então é importante que isso seja respeitado também para as trabalhadoras domésticas. Minha querida, muitas empregadas domésticas chegam na casa da gente e falam, olha, eu vou chegar aqui às 8, vou trabalhar até às 14, 16 horas, por aí. Mas isso é uma muda de patrão empregado. Exato. E agora o que tem que acontecer é o seguinte, já que não existe condições do empregador doméstico fiscalizar a efetiva jornada de trabalho do seu empregado, o que vale entre as partes que a gente vê por aí, durante esses 20 e tantos anos, é o quê?
É um acordo feito entre as partes. Agora, com relação a salário, como o Diese fala, você vê qual é o piso salarial do comércio? R$800. Quanto que é o piso, o salário mínimo? R$600. Então, eu não vejo disparidade. Só que tem uma coisa, o empregado do comércio, ele é obrigado a comprar a sua alimentação, ele tem que pagar o cafezinho na padaria, se ele quiser tomar um cafezinho, o lanchezinho. Mas o que diz a legislação trabalhista? Que o patrão tem o direito de dar e descontar ou não? O empregado doméstico a legislação não fala do direito do empregador deduzir o salário in natura. No comércio, ele deduz o salário in natura, ele deduz a alimentação, o vale alimentação. Então, é diferente a realidade do doméstico para com o empregado em geral. É muito diferente mesmo em muitas condições. Sem inclusive, dúvida. A legislação do trabalho doméstico, ela é diferenciada. Então, o trabalhador doméstico não tem direito a fundo de garantia. Escuta, ainda opcional para o empregador. Eu acho então, a gente tem há um avanço na discussão em relação ao trabalho doméstico no Brasil. Quem legisla nesse país, infelizmente não sou eu nem você. E acontece o seguinte, teve um presidente, Fernando Henrique Cardoso, que fez uma lei facultativa. Agora, isso daí, porque é Brasil, porque se fosse em outro país, seria ou não é. Não é verdade? E aqui fica de acordo com o nosso legislativo a diferença com que o trabalho doméstico, a diferença entre os demais ocupações, a desvalorização que existe, os baixos salários, a não fiscalização, as altas jornadas, porque muitas vezes como a relação acontece dentro do domicílio, é difícil de você falar, você entra nesse horário. E o que vem acontecendo é uma profissionalização desse trabalho, o que é muito importante. Que haja. É muito importante. Eu espero que haja. Porque, da mesma forma que muitas mulheres trabalhadoras domésticas já não residem mais no domicílio que trabalham. Depende. Principalmente na região sul, sudeste. Então, elas precisam voltar para suas casas, onde elas têm a sua família para cuidar. Então, você estabelece, a tendência é que se estabeleça cada vez mais um limite. Eu entro esse horário, saio esse horário, vou fazer o meu trabalho e volto no dia seguinte. A única diferença... A ideia é que você consiga estabelecer. Então, a profissionalização, ou seja, cada vez mais essa trabalhadora doméstica, ela consegue a sua casa, tem a sua família para cuidar. Então, o trabalho doméstico tende a se profissionalizar no sentido de que você começa a limitar a jornada. Eu espero realmente que haja essa profissionalização. Por quê? Porque muitas vezes nós, empregadores domésticos, somos obrigados a contratar babás que sequer têm noção de puericultura, não são pedagogas, não são profissionalizadas para cuidar de nossos filhos. Hoje em dia tem essa outra Estaria função. nessa categoria essas pessoas que estão supervalorizadas? Quer dizer, uma disputa, há quem diga até cadê que sumiu o serviço doméstico. Estaria aí enquadrado as pessoas saíram os profissionais qualificadas? Exato. Agora você vê. Hoje em dia... As qualificadas são disputadas, as demais não. As qualificadas sim, porque tem gente aí que fala que hoje em dia tem o cuidador de idoso, né? Não deixam de ser empregados domésticos porque trabalham no nível de residência, mas querem se intitular, não, eu sou cuidadora de idoso. Gente, eu já vi cada absurdo, não só eu vi, como vocês todos já viram, que a imprensa divulgou, os maus tratos, a falta de qualificação profissional para cuidar de um idoso. Então, o que falta nessa profissão? Para um professor ser professor, ele tem que ter uma qualificação. Para um médico ser um médico, ele tem que ter uma qualificação. Empregado doméstico para ganhar R$2.000 não precisa de qualificação nenhuma. Então, o que está faltando no Brasil? A diferença, porque eu sou advogada também, inscrita em Portugal. Então, lá eu vejo o quê? Eu vejo que lá existe o profissionalismo. A empregada chega na residência, ela não senta para tomar o cafezinho da manhã, não. Ela nem senta. Ela chega, bom dia, ela pega as suas coisas para fazer a limpeza na casa, vai, limpa a casa, faz o serviço, acabou o serviço, até logo, pega o dinheiro e vai embora.
Aqui não, aqui chega, primeiro ela fica rodando a cozinha, porque ela quer tomar o café